Olá e sejam bem-vindos ao Confúcio em Casa. Vou te contar uma coisa que aprendi observando pessoas que chegaram aos 70 anos com dignidade, saúde e aquele brilho nos olhos. Elas não estavam dependendo de marido, de filho, de ninguém. Tinham construído 6 pilares tão sólidos que podiam atravessar qualquer tempestade sozinhas. Confúcio disse aos 70 anos: podia seguir meu coração sem transgredir o correto. Mas para ter essa liberdade aos 70, você precisa construir fundamentos sólidos antes. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Fique comigo até o final, porque vou revelar qual desses 6 pilares é o mais negligenciado. E é justamente aquele que faz toda a diferença entre envelhecer com medo ou envelhecer com liberdade. Deixe um comentário agora. Você já pensou em como vai estar aos 70 anos? Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Pode ser a conversa que vai mudar a vida dessa pessoa. Vamos começar do começo. Por que falar sobre os 70 anos? Porque essa idade não é mais o fim da linha. Hoje, aos 70, você ainda tem pelo menos 20 anos de vida pela frente, se cuidar minimamente da saúde. 20 anos. Sabe quanto tempo é isso? Confúcio ensinava: aos 60, meu ouvido estava sintonizado. Aos 70, podia seguir meu coração sem transgredir o correto. Ele não estava falando de permissão moral. Estava falando de liberdade construída através de décadas de cultivo pessoal. Só que aqui está o problema. A maioria das pessoas chega nessa fase despreparada emocionalmente. Passa a vida toda construindo a vida dos outros, marido, filhos, netos, e esquece de construir a própria fortaleza interna. Conheci uma pessoa de 68 anos, recém-viúva, 2 filhos adultos morando em outros estados. Sabe o que ela me disse? Passei 43 anos sendo a esposa dele. Agora que ele se foi, não sei quem eu sou. Aquilo me impactou profundamente. Não pela viuvez em si, a morte faz parte da vida. Mas ver alguém inteligente, capaz, reduzida a um vazio existencial porque havia terceirizado sua identidade. Confúcio ensinava: o homem superior busca em si mesmo. O homem inferior busca nos outros. Chegar aos 70 sem ter construído sua própria estrutura emocional é como chegar ao topo de uma montanha sem ter levado água, comida ou agasalho. Então, quais são esses 6 pilares que fazem a diferença? Vou destrinchar cada um com calma, com sabedoria confuciana, porque não adianta teoria sem ferramentas reais. Se inscreva no canal agora para mais sabedoria prática para a maturidade. Primeiro pilar: sua saúde física. Confúcio dizia: o corpo é o veículo da alma. Cuide dele com respeito. Sim, é um tema batido. Sabe por quê? Porque as pessoas adoram ouvir, concordar com a cabeça e depois continuar com hábitos destrutivos. Seu bem-estar mental depende do seu corpo. Seu humor depende do seu corpo. Sua capacidade de lidar com perdas, solidão, mudanças, tudo isso depende de como você trata esse organismo que te carrega há décadas. Aquela fadiga crônica que muitas pessoas acima dos 50 têm, aquela sensação de estar sempre cansada, claro que parte pode ser hormonal, mas outra parte significativa vem de um estilo de vida sedentário, de uma alimentação inflamatória. Quando você chega aos 70 com sobrepeso, com diabetes descontrolada, com pressão alta, com artrite que te impede de andar, sua margem de liberdade diminui drasticamente. Você passa a depender de remédios, de médicos, de filhos. Vira refém do próprio corpo. Conheci alguém que aos 62 decidiu emagrecer e começar a fazer musculação. Todo mundo achou loucura. Hoje tem 71, levanta peso, tem massa muscular, equilíbrio, disposição. Viaja sozinha, sobe escadas, brinca com os netos no chão. Confúcio ensinava: não importa quão devagar você vá, desde que não pare.
Não estou dizendo que todo mundo precisa virar atleta. Estou dizendo, movimento é remédio, força muscular é segurança, flexibilidade é prevenção de quedas, equilíbrio é autonomia. Quando você investe nisso desde cedo, ou pelo menos a partir dos 50, está comprando liberdade para os 70. Simples assim. Escolha sua dor. A dor do esforço ou a dor da dependência. Além disso, o exercício físico regular é um dos melhores antidepressivos que existem. Libera endorfina, melhora a oxigenação cerebral, regula o sono, aumenta a autoestima. Não é só questão de estética ou de evitar doenças. É questão de saúde mental também. Ative o sininho para não perder os próximos pilares essenciais. Conheci uma senhora de 74 anos que começou yoga aos 65. Hoje faz posições invertidas, aos 74. Perguntei se sempre tinha sido atleta. Resposta: nunca. Passei a vida sentada em escritório, mas me cansei de viver com medo de quebrar. Confúcio dizia: o sábio fortalece o corpo para fortalecer a mente. Não é tarde. Nunca é tarde para fortalecer o corpo, mas é preciso começar e é preciso ser consistente. Não adianta fazer exercício 1 mês e parar 6. Precisa virar hábito, estilo de vida. Segundo pilar, sua rede de amizades. Confúcio ensinava: quem anda com os sábios será sábio. Muitos dizem: não preciso de amigos, tenho meu marido, meus filhos. Certo. E quando seu marido morrer? Quando seus filhos estiverem ocupados demais com a própria vida? Relações sociais de qualidade são um dos principais preditores de longevidade e bem-estar. Não estou falando de ter 500 contatos no WhatsApp. Estou falando de ter 3, 4, 5 pessoas com quem você pode contar de verdade. Por que amizades especificamente? Porque amigos entendem as transformações dessa fase da vida, os medos específicos, as pressões sociais. Entendem o que é ser invisibilizado depois dos 50 numa sociedade que cultua a juventude. Conheci um grupo de amigos que se reúne toda sexta à noite há 20 anos. Começou quando todos tinham filhos pequenos. Hoje, todos estão na casa dos 65, 70. Continuam se encontrando religiosamente. Conversam, riem, choram, compartilham. Quando um teve AVC, os outros se revezaram para ajudar. Quando o outro perdeu um filho, foram eles que sustentaram. Isso é rede de apoio. Isso é o que te mantém em pé quando o mundo desmorona. Confúcio dizia: o homem superior cultiva relações como quem cuida de um jardim. Muitas pessoas negligenciam amizades quando estão casadas, quando os filhos são pequenos. Não tenho tempo. Preciso cuidar da casa, do marido, das crianças. Aí chegam aos 60 completamente isoladas. Dependem exclusivamente da família para a socialização. Quando a família não está disponível, sobra solidão. Solidão crônica é fator de risco para depressão, ansiedade, declínio cognitivo. Compartilhe este vídeo com alguém da sua idade que precisa ouvir isso. Se você está me ouvindo agora e percebe que negligenciou suas amizades, está na hora de reverter isso. Ligue para aquele amigo que não fala há meses. Aceite aquele convite que sempre recusa. Entre naquele grupo de leitura, de artesanato, de caminhada. E, por favor, não seja aquela pessoa que só procura os amigos quando está com problemas. Confúcio ensinava: a amizade verdadeira é via de mão dupla. É estar presente nos bons e nos maus momentos. É celebrar as conquistas dos outros. É ser generoso com seu tempo e afeto. Quantos amigos de verdade você tem hoje? Amigos que você poderia ligar às 3 da manhã se precisasse? Se a resposta for 0 ou 1, você tem trabalho pela frente. Mas a boa notícia é que ainda dá tempo. Terceiro pilar, e esse é polêmico: independência financeira. Confúcio disse: aquele que não economiza terá que agonizar. Sim, vou falar de dinheiro, porque dinheiro, querendo ou não, é sinônimo de opções. Dinheiro é poder de escolha. Dinheiro é segurança material quando tudo o mais desmorona.
Pessoa que chega aos 70 sem nenhuma reserva financeira, dependendo exclusivamente de pensão ou de ajuda dos filhos, está numa posição fragilíssima. Qualquer emergência vira catástrofe. Qualquer tratamento de saúde extra se torna inacessível. Entenda uma coisa, seus filhos têm a própria vida. Mesmo que te amem muito, eles têm contas próprias, responsabilidades próprias. Você não pode virar um fardo financeiro para eles. Não por orgulho bobo, mas porque isso destrói sua autonomia. Conheci alguém que aos 65 descobriu que o marido tinha dívidas imensas. Quando ele morreu, ela se viu com casa hipotecada e praticamente sem renda. Nunca tinha trabalhado fora. Precisou vender a casa e morar com a filha, depender de mesada. Tenho que pedir permissão para comprar um batom. Isso é devastador para a autoestima. Confúcio ensinava: a dignidade começa com a capacidade de prover a si mesmo. Quando você não tem nenhuma renda própria, nenhum patrimônio no seu nome, fica à mercê. Deixe seu like agora se você está entendendo a importância destes pilares. O que fazer? Primeiro, se você ainda trabalha, guarde, mesmo que seja pouco. Crie um fundo de emergência. Aprenda sobre investimentos básicos. Hoje tem tanta informação gratuita disponível. Segundo, se nunca trabalhou, pense em como pode gerar renda. Existe alguma habilidade que você tem e pode monetizar? Costura, culinária, cuidado de crianças, aulas de alguma coisa, artesanato. Não precisa virar empresária multimilionária. Precisa apenas ter alguma entrada própria. Terceiro e mais importante, entenda sobre suas finanças. Mesmo que seu marido cuide disso, você precisa saber quanto entra, quanto sai, onde está investido, quais são as senhas das contas. Porque se ele morrer antes de você, você não pode ficar perdida. Dinheiro também compra cuidado de qualidade. Se você adoece e precisa de home care, de fisioterapia especializada, quem vai pagar? Dinheiro compra liberdade. Quer visitar aquele lugar que sempre sonhou? Precisa de dinheiro. Quer reformar a casa? Precisa de dinheiro. Confúcio ensinava: independência financeira não significa ser rico, significa ter o suficiente para cobrir suas necessidades sem depender de ninguém. Significa dignidade material. Quarto pilar, propósito de vida. Confúcio disse: o homem que aos 70 segue seu coração é aquele que construiu propósito ao longo da vida. O que te faz levantar da cama todos os dias? Ah, mas meu propósito sempre foi minha família. Ótimo. Mas e quando seus filhos crescem e saem de casa? E quando seu marido se vai, seu propósito se vai junto? O cérebro humano precisa de sentido, precisa sentir que existe uma razão para continuar. Quando você perde seu propósito principal, entra num vazio existencial que pode evoluir para depressão severa. Conheci uma médica aposentada aos 65. Achou que ia finalmente descansar. 6 meses depois estava deprimida, perdeu o sentido. Toda a identidade dela estava atrelada a ser médica. Sem isso, quem ela era? Começou a ler compulsivamente os clássicos que nunca teve tempo. Depois, entrou num grupo de leitura. Depois, começou a dar aulas voluntárias de alfabetização para adultos. Descobriu que podia ter vários propósitos em fases diferentes da vida. Confúcio ensinava: o propósito não é fixo, o sábio reinventa seu propósito ao longo da vida. Algumas pessoas descobrem propósito no voluntariado, outras em aprender algo novo, outras em cuidar de animais, de plantas. Não importa o que seja. Importa que seja algo que te mobiliza, que te tira da cama com vontade, que te faz sentir viva. Propósito também está ligado à contribuição. Humanos gostam de sentir que estão sendo úteis de alguma forma. Se eu tirasse todas suas obrigações hoje, filhos, netos, marido, trabalho, o que você faria do seu tempo? Se a resposta for não sei, você precisa urgentemente descobrir. Porque o dia em que essas obrigações desaparecerem, você vai ficar perdida. Confúcio dizia:
Propósito mantém a chama acesa. Sem propósito, você apenas sobrevive. Com propósito, você vive de verdade. Quinto pilar: saúde emocional. Confúcio ensinava: conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. Estamos falando de equilíbrio psicológico, capacidade de lidar com perdas, resiliência, autoestima. Envelhecer implica perdas. Perda de pessoas queridas, perda de saúde, perda de função. Se você não tem recursos emocionais para processar essas perdas, entra em colapso. Pessoas que nunca se conheceram de verdade, nunca trabalharam suas feridas emocionais, chegam aos 70 carregando décadas de traumas não resolvidos, mágoas antigas, ressentimentos, culpas, arrependimentos. Tudo isso pesa. Autoconhecimento não é luxo, é manutenção preventiva da saúde mental. É você olhar para dentro, entender seus padrões, processar suas dores, desenvolver ferramentas para lidar com a vida. Resiliência é outra palavra-chave. Confúcio dizia: o bambu se dobra, mas não se quebra. Resiliência não é nunca cair, é cair e levantar. É apanhar da vida e continuar em pé. Como desenvolver resiliência? Primeiro, parando de evitar problemas. Muita gente passa a vida fugindo de conflitos, de emoções difíceis. Aí, quando a vida obriga a enfrentar, a pessoa não tem repertório. Segundo, buscando apoio quando necessário. Resiliência não é ser durão que nunca pede ajuda. É saber quando precisa de suporte e ter humildade para pedir. Terceiro, cultivando otimismo realista. Confúcio ensinava: o sábio encontra aprendizado em cada situação difícil. Autoestima também entra aqui. Pessoas que basearam autoestima na aprovação externa, na beleza física, no papel de esposa perfeita, sofrem demais quando esses pilares desmoronam. Autoestima saudável vem de dentro. Vem de você saber quem você é, independentemente de papéis sociais. Vem de você reconhecer seu valor intrínseco como ser humano. Confúcio ensinava: trate a si mesmo com a mesma gentileza que trataria um amigo querido. Isso é autocompaixão. Perdoar seus erros, aceitar suas limitações, celebrar suas conquistas. Conheci alguém que aos 68 vivia atormentada porque não terminou a faculdade. Tinha largado no terceiro ano para casar. Passou 50 anos se achando inferior. Quando finalmente se perdoou, foi como se um peso gigante saísse dos ombros. Saúde emocional também passa por gratidão. Confúcio dizia: aquele que pratica gratidão diariamente reconstrói sua mente para focar no que está funcionando. Não é negar problemas, é treinar o olhar para enxergar também o que é bom. Sexto e último pilar, o mais negligenciado: sua espiritualidade. Confúcio ensinava sobre a importância de se conectar com algo maior. Ele falava do Tao, do mandato do céu, da ordem moral do universo. Aos 50, compreendi o mandato do céu. Eu não estou falando necessariamente de religião, embora para muitos ela cumpra esse papel. Estou falando de conexão com algo maior que você, de senso de transcendência. Por que isso é tão importante aos 70? Porque nessa fase você está mais próximo da morte do que nunca. E se você não tem nenhuma paz em relação à finitude, nenhuma aceitação, o medo paralisa. Conheci alguém de 76 anos que nunca tinha tido prática espiritual. Quando morre, acabou. Estava sofrendo muito com essa perspectiva. Começou meditação, não religiosa, apenas técnica de aquietar a mente. Meses depois, contou que a meditação tinha mudado completamente sua relação com a vida e com a morte. Ainda acho que quando morrer vai acabar tudo, mas agora isso não me apavora mais. Estou aproveitando cada dia que tenho. Confúcio ensinava: a espiritualidade não é sobre acreditar em deuses, é sobre encontrar sentido, é sobre se conectar com algo que te transcende.
Pode ser a natureza, a arte, o amor, o universo. É sobre ter recursos internos para lidar com o mistério da existência. Pessoas com vida espiritual desenvolvida lidam melhor com perdas, sofrem menos com ansiedade existencial, encontram significado mesmo no sofrimento. Então, o que te conecta com algo maior? O que te traz paz profunda? Onde você encontra transcendência? Pode ser num pôr do sol, pode ser numa caminhada solitária, pode ser na leitura de textos antigos. Não importa o quê, importa que você tenha acesso a esse lugar interno, onde mora a serenidade. Agora que destrinchei os 6 pilares confucianos, saúde física, amizades, independência financeira, propósito de vida, saúde emocional e espiritualidade, vamos falar sobre como integrar tudo isso. Confúcio dizia: o homem superior busca harmonia, não perfeição em uma área. Você precisa de equilíbrio, precisa investir em todas essas áreas de forma consciente e consistente. Comece fazendo um diagnóstico honesto. Avalie cada um desses pilares na sua vida hoje. Dê uma nota de 0 a 10 para cada um. Seja brutalmente honesta. Depois olhe para os pilares que estão mais fracos. Esses são os que precisam de atenção urgente. Não tente revolucionar tudo de uma vez. Confúcio ensinava: uma longa jornada começa com um único passo. Escolha 1 ou 2 pilares para começar a trabalhar. Defina uma ação concreta e pequena para cada um. Por exemplo, saúde física. Começo a caminhar 20 minutos 3 vezes por semana. Amizades. Ligo para um amigo por semana. Pronto. A chave é consistência. Melhor fazer pouco, mas fazer sempre do que fazer muito e desistir. E aqui está uma verdade difícil. Investir nesses pilares não é egoísmo, é sobrevivência inteligente. É você garantir que vai chegar aos 70 com dignidade, autonomia, bem-estar. Confúcio disse aos 70 anos: podia seguir meu coração sem transgredir o correto. Essa liberdade não caiu do céu. Ele construiu essa liberdade durante décadas, cultivando esses pilares. E sabe qual dos 6 pilares é o mais negligenciado? A independência financeira. De todos, esse é o que mais vejo pessoas ignorando completamente. Principalmente aqueles que foram criados para acreditar que dinheiro não é assunto seu, que alguém vai prover. Resultado: chegam aos 60, 70 completamente vulneráveis financeiramente. E aí, qualquer coisa que aconteça vira tragédia. Isso precisa mudar. Você precisa entender de dinheiro, precisa ter algum recurso próprio. Confúcio ensinava: aquele que não economiza terá que agonizar. Aquele que sabe que tem o suficiente é rico. Nunca é tarde para aprender. Existem cursos gratuitos, livros excelentes, informação acessível. O que falta muitas vezes é atitude. É você decidir que vai parar de fingir que não entende, que vai parar de terceirizar essa responsabilidade. Recapitulando os 6 pilares confucianos. 1. Saúde física. Movimente-se, cuide do corpo. 2. Rede de amizades. Cultive relações profundas. 3. Independência financeira. Entenda suas finanças, tenha recursos próprios. 4. Propósito de vida. Saiba o que te move. 5. Saúde emocional. Conheça-se, trabalhe suas questões. 6. Espiritualidade. Conecte-se com algo maior. Trabalhe nesses 6 pilares com consistência e você chega aos 70 inteiro, forte, livre, digno, completamente capaz de se sustentar sozinho. Não porque você precisa estar sozinho, mas porque você pode estar sozinho. E essa diferença é tudo. Confúcio ensinava: o homem superior não precisa de ninguém para ser completo. Ele já é completo. Só precisa descobrir isso, desenvolver isso, honrar isso. Quando você realmente entende isso, quando vive a partir desse lugar de integridade, tudo muda. Seus relacionamentos melhoram porque você não está mais dependente.
Sua saúde melhora porque você cuida de si com seriedade. Sua vida ganha cor porque você está vivendo para você. Envelhecer pode ser libertador, pode ser o melhor período da sua vida, mas só se você fizer as escolhas certas, só se você construir os alicerces necessários, só se você tomar as rédeas da sua própria existência. Aos 70, podia seguir meu coração sem transgredir o correto. Essa é a liberdade verdadeira que Confúcio alcançou. E você também pode alcançar. Mas precisa começar a construir agora. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e escreva nos comentários qual desses 6 pilares você vai trabalhar primeiro. Seu compromisso público te ajuda a manter a disciplina. E compartilhe este vídeo com alguém que está nessa fase da vida. Você pode estar mudando a vida de alguém. Obrigado por estar aqui no Confúcio em Casa. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, você não precisa de ninguém para ser completo. Você só precisa de si mesmo, inteiro, consciente, vivo. Sabedoria confuciana para uma velhice digna e livre.